A taça de champanhe tremeu na minha mão enquanto eu lia as palavras novamente, cada letra queimando minhas retinas como ácido. Querida mãe, acho que é melhor para a reputação da empresa que as pessoas acreditem que construí este negócio de forma independente. Por favor, considere este meu pedido formal para que você deixe o cargo de cofundadora com efeito imediato. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A comemoração continuou ao meu redor, nossos funcionários, nossos clientes, todos brindando o primeiro aniversário da Jenkins & Associates Marketing Solutions, nossa empresa, a empresa que eu construí do zero com minhas próprias economias de aposentadoria, meus próprios contatos, minhas próprias noites sem dormir, a empresa onde o Andy começou como minha assistente, aprendendo tudo, desde gerenciamento de clientes até negociações de contratos, na minha mesa de cozinha. Mãe. A voz de Wendy cortou o barulho, artificialmente brilhante. Você teve a chance de olhar a papelada que te dei? Olhei para minha filha de 42 anos, que nunca havia trabalhado por mais de 2 anos antes, e que havia me ligado chorando 3 anos antes porque não conseguia pagar a hipoteca. A mesma filha que agora vestia um terno de $3.000 e se dirigia ao nosso maior cliente como se tivesse garantido sozinha a conta da Miller Industries. Eu li. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. O sorriso de Wendy vacilou ligeiramente. Ela olhou ao redor da sala, notando a proximidade de Tom Miller, nosso cliente mais lucrativo. Talvez possamos discutir isso mais tarde. Hoje é dia de comemorar. Esta noite é para comemorar. A ironia não passou despercebida. Eu estava sendo apagado da minha própria história de sucesso na festa que deveria celebrá-la. Claro, querida. Larguei meu champanhe, e as bolhas de repente ficaram sem graça. Não queremos atrapalhar a comemoração. O resto da noite passou em meio a sorrisos forçados e felicitações vazias. Observei Wendy trabalhar na sala, apresentando-se como fundadora para as pessoas que me viram apresentar o plano de negócios na nossa reunião de lançamento. Ouvi-a explicar as estratégias que eu havia desenvolvido usando a terminologia que lhe ensinei, reivindicando o crédito pelos relacionamentos que passei décadas construindo. A senhora Palmer, da Harmony Industries, se aproximou de mim perto da mesa de sobremesas. Vicky, você deve estar muito orgulhosa. Wendy me contou como criou a abordagem de marketing integrado sozinha. Que inovação para alguém tão jovem. A faca se enfiou mais fundo. A abordagem de marketing integrado havia sido meu projeto de tese na pós-graduação 25 anos atrás, quando Wendy ainda estava aprendendo a amarrar os sapatos. Ela certamente é engenhosa, consegui dizer. Quando o último convidado foi embora, eu estava exausto da apresentação. Wendy ficou ali enquanto eu recolhia os copos vazios e arrumava as cadeiras em nosso modesto escritório. Então, ela disse, sentando-se na beirada da minha mesa, sobre aquela conversa. Continuei limpando, sem confiar em mim mesma para olhá-la diretamente. Que conversa seria essa? Mãe, não seja dramática. Você sabe que isso faz sentido. Sou mais jovem, mais próximo do nosso público-alvo. Os clientes se conectam melhor comigo. Os clientes se conectam com você porque eu os apresentei a você. A expressão de Wendy endureceu um pouco. Isso não é totalmente justo. Eu mesma já consegui muitos negócios novos. Finalmente me virei para encará-la, com a carta de demissão ainda na mão. Diga o nome de um cliente que você trouxe sem usar meus contatos ou minha reputação. O silêncio se estendeu entre nós. Wendy apertou o maxilar, um sinal que ela tinha desde a infância, quando era pega mentindo. Não se trata de ficar marcando pontos, mãe. Trata-se do que é melhor para o negócio. E, sinceramente, ela se levantou, alisando a saia. Ter as pessoas achando que você construiu isso na sua idade não é exatamente sinônimo de inovação e visão de futuro. Na minha idade, eu tinha 58 anos. Eu tinha mais energia e instintos para os negócios mais aguçados do que pessoas com metade da minha idade. Mas, na narrativa de Wendy, eu era a figura de proa envelhecida que precisava ser substituída pelos jovens talentos brilhantes. Entendo.
Dobrei a carta completamente, vincando-a ao longo das linhas onde a assinatura dela estava, como uma pequena traição. E meu investimento financeiro, meu relacionamento com clientes, como é mesmo que você chama? Experiência em envelhecimento. Você ainda estará envolvido, é claro, como consultor. Resolveremos os detalhes financeiros mais tarde. Vamos resolver os detalhes financeiros mais tarde. Tradução. Ela não tinha intenção de me compensar de forma justa pelo negócio que eu havia construído, financiado e sustentado. Fui até a janela com vista para o estacionamento. O BMW da Wendy estava estacionado ao lado do meu Honda Civic de 10 anos. O BMW que eu havia fiado quando o crédito dela estava afundado devido aos seus fracassos empresariais anteriores. O BMW que ela agora dirigia para reuniões com clientes que a consideravam uma empreendedora que se fez sozinha. Preciso de um tempo para pensar sobre isso, eu disse finalmente. O alívio de Wendy era palpável. Claro, leve o tempo que precisar, mas talvez não mencione nada à equipe ainda. Gostaria de lidar com a transição com cuidado. Depois que ela saiu, sentei-me sozinho em nosso escritório, meu escritório, cercado pelos detritos da comemoração. A faixa com os dizeres Jenkins & Associates, 1 ano de força estava pendurada torta acima da minha mesa. Wendy a havia encomendado, naturalmente omitindo a parte & Associates em suas referências verbais ao longo da noite. Abri meu laptop e comecei a folhear nossos arquivos de clientes, nossos registros financeiros, nossos contratos, tudo o que havíamos construído juntos e tudo o que ela agora queria reivindicar como seu. Só a conta da Miller Industries valia $180 mil anuais, garantidos pela apresentação da esposa de Tom Miller pelo meu colega de faculdade. O contrato da Harmony Industries veio por meio da Sra. Palmer, que conhecia em um evento de networking empresarial antes mesmo de Wendy saber o que significava marketing. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha irmã Janete. Vi as fotos de hoje à noite no Instagram da Wendy. Estou muito orgulhosa dela. Montar um negócio do zero na idade dela é incrível. Do zero. Fiquei olhando para as palavras até elas ficarem borradas. Naquela noite, fiquei acordado, calculando os números na minha cabeça. Se eu assinasse a carta de demissão, perderia não apenas meu cargo, mas também minha influência. Wendy controlaria a narrativa, o relacionamento com os clientes e, em última análise, o valor de tudo que eu havia investido no negócio, as economias para a aposentadoria que eu havia investido, meu pé de meia, minha segurança se tornariam sua história de sucesso. Mas se eu lutasse contra ela, o que aconteceria? Uma batalha judicial com minha própria filha, a exposição pública do nosso conflito familiar, a potencial destruição do negócio que ambos havíamos construído com muito esforço. O ventilador de teto rangia lá em cima, no mesmo ritmo das perguntas que rondavam minha mente. Quando minha filha aprendeu a sorrir enquanto me apunhalava pelas costas? Quando eu me tornei dispensável na vida que criei? Quando o amanhecer surgiu pela janela do meu quarto, percebi que o gosto de champanhe na minha boca havia sido substituído por algo metálico, algo que tinha o gosto do fim de uma história e o começo de outra. Peguei meu celular e digitei uma mensagem para Wendy. Precisamos conversar. Meu escritório amanhã de manhã, às 9 em ponto. Mas, mesmo quando cliquei em enviar, eu sabia que, quando ela lesse, eu já estaria 3 passos à frente do que ela pensava ter planejado. Wendy chegou às 9h15, seus habituais 15 minutos de desrespeito casual, disfarçada de atraso elegante. Ela carregava seu latte de baunilha exclusivo e demonstrava a confiança de alguém que acreditava que a conversa difícil já havia passado. Bom dia, mãe. Ela se acomodou na cadeira em frente à minha mesa com naturalidade. Espero que você tenha tido tempo de processar tudo. Sei que foi muita coisa para assimilar na festa. Eu estava acordado desde as 4 da manhã, processando tudo, aliás, processando 25 anos construindo minha reputação neste setor. Processando os $47 mil da minha poupança para a aposentadoria que financiaram os custos da nossa startup. Processando as inúmeras noites que passei elaborando propostas enquanto Wendy dormia profundamente em sua casa no subúrbio.
Eu estava pensando, eu disse, sem lhe oferecer as gentilezas habituais, sobre sua carta de demissão. Os ombros de Wendy relaxaram um pouco. Ótimo. Eu esperava que você entendesse a lógica. Já redigi um comunicado à imprensa anunciando a transição. Muito respeitoso, claro. Isso te posiciona como o mentor sábio que passa a tocha para a próxima geração. O mentor sábio. Como se eu fosse um sábio idoso refugiando-se numa cadeira de balanço em vez de uma mulher em seu auge sendo empurrada para o lado por seu filho ingrato. Me diz uma coisa, Wendy. Você se lembra de quando me ligou chorando há 3 anos porque o Brian tinha ido embora e levado metade da sua poupança? O café com leite de Wendy parou a meio caminho dos lábios dela. Não vejo como isso é relevante. Você morava num apartamento de um quarto, trabalhava meio período naquela boutique e não conseguia pagar a prestação do seu carro. Lembra do que eu te disse? A cor começou a sumir das bochechas de Wendy. Ela se lembrava. Claro, ela se lembrava. Eu te disse, continuei, com a voz firme como a lâmina de um cirurgião, que estava pensando em abrir um negócio de consultoria, algo para me manter ocupada na minha aposentadoria. E você perguntou, o que era exatamente? Mãe, eu adoraria ajudar. Preciso de um novo começo. E sempre fui boa com pessoas. Foi o que aconteceu. Começamos o negócio juntos. Não, querida. Eu comecei o negócio. Você ajudou. Faz diferença. Wendy pousou a xícara com mais força do que o necessário. Ok, tudo bem. Sim, você teve a ideia inicial, mas eu contribuí com a mesma quantidade. Com que dinheiro? A pergunta pairava no ar como fumaça. Wendy abriu e fechou a boca, mas nenhum som saiu. Porque, de acordo com nossos registros contábeis, que analisei ontem à noite, sua contribuição financeira total para Jenkins & Associates foi de exatamente $0. Gostaria de ver os extratos bancários? Deslizei uma pasta sobre a mesa. Wendy olhou para ela como se pudesse mordê-la. Os custos iniciais, $47 mil da minha conta de aposentadoria. O depósito do aluguel do escritório, minha assinatura, minha verificação de crédito, o seguro empresarial, os materiais de marketing, o desenvolvimento do site, as taxas legais para a constituição da empresa. Tudo por minha conta. Sua contribuição foi? Fiz uma pausa, batendo a caneta na mesa. Qual seria sua contribuição? Eu trago clientes. Eu administro relacionamentos. Eu cuido do lado criativo. Usando meus contatos, seguindo processos que desenvolvi, implementando estratégias que ensinei a você. O rosto de Wendy estava vermelho agora, um vermelho manchado que me lembrou de suas birras de infância. Isso é ridículo. Eu não sou uma criança incompetente. Eu trabalhei tanto quanto você. Você já? Abri meu laptop e o virei para ela. A tela exibia nosso software de controle de tempo, que eu vinha monitorando discretamente nos últimos 6 meses. Isso mostra suas horas faturáveis em comparação com as minhas. Você gostaria de adivinhar quem tem trabalhado mais de 40 horas por semana de forma consistente e quem tem uma média de 28? Wendy olhou para a tela e desviou o olhar rapidamente. Horas não importam. O que importa são os resultados. Você tem toda a razão. Então, vamos falar sobre resultados. Peguei outro documento. Aqui está uma lista de todos os clientes que conquistamos no ano passado, juntamente com a fonte do contato inicial. Vamos analisar isso juntos? Mãe, pare. Isso é Miller Industries. Contato por meio da minha colega de quarto da faculdade, Azel Miller. Harmony Industries, Sra. Palmer, que conheci no encontro de negócios no centro da cidade. Riverside Medical Group, Dr. Patterson, meu antigo vizinho. Bennett Financial. Chega. A voz de Wendy falhou um pouco. O que você quer de mim? O que você quer de mim? Como se eu fosse a pessoa que estivesse fazendo exigências irracionais.
Como se eu fosse a pessoa que estivesse tentando roubar o crédito pelo trabalho de outra pessoa. Quero que você me explique como justifica me pedir para abrir mão dos meus direitos sobre um negócio que criei, financiei e construí para que você possa fingir que fez tudo sozinho. Wendy encarou as próprias mãos por um longo momento. Quando ergueu os olhos, sua expressão havia se transformado em algo que eu reconhecia da sua adolescência, desafio ferido misturado com cálculo. As pessoas esperam que os negócios sejam administrados por pessoas mais jovens. É a realidade. E, sinceramente, mãe, alguns clientes mencionaram que prefeririam trabalhar com alguém que entendesse as tendências modernas de marketing. Quais clientes? Não é esse o ponto. É exatamente esse o ponto. Diga o nome de um cliente que tenha expressado insatisfação com meu trabalho ou com minha idade. Silêncio. Você não pode, porque não há nenhum. O que há, no entanto, são clientes que acham que você está no comando porque é você quem atende o telefone e agenda reuniões, enquanto eu estou no escritório fazendo o trabalho de verdade. Wendy cerrou os dentes. Isso não é justo. Justo, ri, mas não havia humor algum. Quer falar sobre justo? Vamos falar sobre a apresentação da Miller Industries. Aquela que você fez no mês passado? Aquela que nos garantiu a expansão do contrato? O que tem? Aquele que passei 3 semanas preparando enquanto você estava de férias em Cancún. Aquele em que você apresentou minha análise de mercado, minhas estratégias de campanha e minhas projeções orçamentárias como se fossem trabalhos seus. O rosto de Wendy empalideceu. Você disse que eu poderia apresentá-lo. Eu disse que você poderia fazer a apresentação porque Tom Miller solicitou especificamente que você estivesse lá. Eu nunca disse que você poderia levar o crédito por criá-la. Eu não? Wendy. Minha voz cortou seu protesto como uma lâmina. Eu estava naquela sala. Ouvi você dizer ao Tom Miller que passou semanas desenvolvendo essa abordagem inovadora e que estava animada para implementar sua visão na empresa dele. O silêncio se estendeu entre nós, pesado por anos de ressentimentos não ditos e mentiras acumuladas. A respiração de Wendy tornou-se superficial, e eu podia ver o pulso dela acelerando em sua garganta. Eis o que vai acontecer, eu disse finalmente. Você vai retirar essa carta de demissão. Vamos nos reunir com nosso advogado e reestruturar esta parceria para refletir com precisão tanto nossas contribuições quanto nossas participações acionárias. E você vai parar de se apresentar como o fundador desta empresa. E se eu não fizer? A pergunta que eu estava esperando. Sorri pela primeira vez desde que ela entrou. Então, vou retirar meu apoio financeiro, meu relacionamento com clientes e minha expertise. Vou abrir minha própria empresa. Jenkins Marketing Solutions. Senho e Associados. A confiança de Wendy ruiu visivelmente. Você não pode fazer isso. Temos contratos, obrigações. Negociei contratos com clientes que confiam em mim pessoalmente. Você acha que Tom Miller assinou com a Jenkins Associates por causa do nosso impressionante espaço de escritório ou porque ele me conhece há 15 anos por meio da esposa? Isso é extorsão. Não, querida. Isso é negócio. Você quer brincar no mundo adulto? Você precisa entender que ações têm consequências. Wendy se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. Preciso pensar sobre isso. Claro que sim. Leve o tempo que precisar. Mas Wendy. Esperei até que ela se virasse para mim. Enquanto você pensa, talvez queira considerar o que acontece com alguém que tenta construir uma casa sobre uma fundação que não lhe pertence. Depois que ela saiu, sentei-me sozinho no meu escritório, com as mãos surpreendentemente firmes enquanto pegava o celular. A primeira ligação foi para Zell Miller, não para tratar de negócios, mas para relembrar os velhos tempos. A segunda foi para a Sra. Palmer, para discutir o casamento da filha dela, que se aproximava. A terceira foi para o Dr. Patterson, para perguntar sobre o novo consultório. Quando terminei minhas ligações, eu já tinha confirmado o que já sabia. Meus relacionamentos eram meus. Minha reputação era minha.
E minha filha estava prestes a aprender a diferença entre construir algo e simplesmente levar o crédito por isso. O sol da tarde entrava pela janela do meu escritório, projetando longas sombras sobre a cadeira vazia de Wendy. Pela primeira vez em meses, senti a emoção familiar do planejamento estratégico, não para a campanha de um cliente, mas para o meu próprio futuro. Não importa o que Wendy decidisse, eu estaria pronto. 3 dias se passaram sem uma palavra de Wendy, 3 dias com seu escritório vazio, ecoando conversas inacabadas e xícaras de café abandonadas. Continuei nosso trabalho como se nada tivesse mudado, respondendo e-mails de clientes, revisando propostas de campanha e mantendo os relacionamentos cuidadosos que mantinham nosso negócio vivo. Na manhã de quinta-feira, ela finalmente retornou. Estive pensando, anunciou, acomodando-se na cadeira com determinação renovada. E já discuti isso com Brian. Brian, seu ex-marido, que havia retornado à sua vida 6 meses antes, atraído como uma mariposa pelo sucesso que acreditava que ela havia conquistado. O mesmo Brian que a deixará financeiramente devastada e agora lhe sussurrava veneno em seu ouvido sobre como maximizar seu potencial. Que lindo! E que sabedoria Brian compartilhou! Wendy não percebeu a frieza no meu tom de voz. Ele acha que você está sendo irracional. Que está tentando me atrapalhar porque se sente ameaçada pelo meu sucesso. Larguei a caneta com cuidado. Seu sucesso. Sim, meu sucesso. Brian destacou que agora sou o rosto desta empresa. Os clientes preferem trabalhar comigo. Sou eu quem traz a energia e a inovação. E Brian saberia sobre sucesso empresarial. Como exatamente? Através do seu restaurante falido, da sua falência, ou talvez através da sua habilidade em abandonar responsabilidades quando as coisas ficam difíceis. As bochechas de Wendy coraram. Isso não é justo. Brian aprendeu com seus erros. Ele tem me ajudado a ver a situação com mais clareza. Entendo. E que esclarecimento ele forneceu? Que você está me segurando. Que eu preciso estabelecer minha independência e assumir o controle da minha própria carreira. Wendy se endireitou na cadeira, canalizando o que claramente pensava ser presença executiva. Então, eu tomei minha decisão. Não vou retirar a carta de demissão. Na verdade, acho que é melhor rompermos completamente. As palavras pairavam no ar como uma lâmina suspensa por um fio. Senti algo frio e definitivo se instalar em meu peito, não mágoa, nem surpresa, mas uma clareza cristalina que atravessava 25 anos de instinto maternal. Uma ruptura total. Sim. Eu compro a sua parte do negócio. Podemos avaliá-lo e eu lhe pagarei o valor justo de mercado. Assim, nós dois conseguimos o que queremos. Eu ri. Ri mesmo. O som surpreendeu a nós dois. Wendy, querida, o que exatamente você acha que está comprando? O negócio. Jenkins & Associates, os contratos com os clientes, a reputação que existe por causa dos meus relacionamentos, os contratos que foram assinados por causa da minha credibilidade, a expertise que levei 30 anos para desenvolver. Recostei-me na cadeira, observando seu rosto. Diga-me, o que acontece quando você ligar para o Tom Miller na semana que vem e eu não estiver aqui para responder às perguntas dele sobre demografia de mercado? O que acontece quando a Sra. Palmer precisar de uma estratégia de gerenciamento de crise e você não souber a diferença entre controle de danos e reabilitação de marca? A confiança de Wendy vacilou um pouco. Eu vou dar um jeito. Eu sempre dou. A maneira como você descobriu seu negócio de boutique, a maneira como você descobriu sua carreira como designer gráfico freelancer, a maneira como você descobriu seu casamento. A crueldade daquelas palavras surpreendeu até a mim, mas não senti vontade de retirá-las. O rosto de Wendy ficou branco, depois vermelho, e depois branco de novo. Isso é completamente injusto. É mesmo? Porque estou observando um padrão aqui, Wendy. Um padrão de você começar algo com grande entusiasmo, contando com o apoio e a experiência de outras pessoas, e então fracassar ou seguir em frente quando o trabalho fica difícil. Isso é diferente. Como?
porque desta vez não vou deixar você me sabotar. A acusação me atingiu como um golpe físico. Olhei para minha filha, a mulher que eu havia criado, apoiado, investido, acreditado, e vi uma estranha com o rosto de Wendy. Sabotar você? Sim, você sempre fez isso. Sempre que começo a ter sucesso em alguma coisa, você encontra um jeito de minar isso, de fazer com que seja sobre você e não sobre mim. Levantei-me lentamente, com as mãos espalmadas sobre a mesa entre nós. Dê-me um exemplo. A boutique. Você disse que era muito arriscado, que eu não tinha experiência suficiente. Você me pediu um empréstimo de $30.000 para abrir uma loja de roupas em um mercado que você não tinha pesquisado, vendendo marcas com as quais não tinha experiência, em um local com um aluguel que você não podia pagar. Eu lhe disse para desenvolver um plano de negócios primeiro. Você me chamou de desmotivador e abriu mesmo assim, com o dinheiro dos cartões de crédito do Brian. 6 meses depois, você estava falido. A boca de Wendy abriu e fechou. Isso não é. Você não. O negócio de design gráfico. Você me pediu para recomendá-lo aos meus contatos. Sugeri que você montasse um portfólio primeiro, talvez fizesse alguns cursos avançados de marketing digital. Você disse que eu estava dando desculpas e começou a dizer às pessoas que você estava com a agenda lotada, quando na verdade não tinha nenhum cliente. Eu estava tentando projetar confiança. Você estava mentindo. E quando as indicações que eu finalmente fiz não deram certo porque você não conseguiu entregar o que havia prometido, adivinha de quem foi a reputação prejudicada? Wendy afundou novamente na cadeira, sua bravata se desfazendo como papel molhado. E agora, continuei, com a voz firme como granito, você quer pegar a única coisa que eu realmente construí do zero, apagar minhas contribuições e chamar isso de seu sucesso. E quando eu me oponho, você me acusa de sabotagem. O escritório ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado e pelo som distante do trânsito. A respiração de Wendy era superficial, e eu podia ver lágrimas se acumulando em seus olhos, as mesmas lágrimas que a livraram de problemas quando criança, que lhe garantiram empréstimos, segundas chances e uma nova vida adulta. Eu não quero te machucar, mãe. Mas você vai? Se for do seu interesse, você vai me machucar sem hesitar. Você já provou isso. Isso não é verdade, né? 3 noites atrás, você me entregou uma carta de demissão na festa de aniversário da nossa empresa, na frente dos nossos clientes, dos nossos funcionários, de todos com quem trabalhamos. Você queria me humilhar para que eu me conformasse. Wendy enxugou os olhos com as costas da mão. Não era para ser humilhante. Achei que você entenderia. Entender o quê? Que minha própria filha valoriza mais a imagem dela do que a minha dignidade. Que ela está disposta a reescrever a história para se sentir melhor. Que ela me vê como um obstáculo a ser removido, em vez de um parceiro a ser respeitado. Não é bem assim. Então me diga como é, Wendy, explique-me como pedir para eu desaparecer da minha própria história de sucesso pode ser algo além de traição. O silêncio se estendia entre nós como um abismo. Do lado de fora da janela, o mundo continuava sua rotina normal. Pessoas caminhando para o almoço, carros no trânsito, a vida seguindo normalmente enquanto meu relacionamento com minha filha desmoronava em tempo real. Não aguento mais fazer isso, disse Wendy finalmente, com a voz quase num sussurro. Fazer o quê? Fique na sua sombra. Seja sempre o assistente, o ajudante, o segundo em comando. Tenho 42 anos, mãe. Preciso ter sucesso em algo sozinho. Lá estava. A verdade por trás de todas as justificativas e manipulações. Minha filha via meu sucesso como seu fracasso, minha presença como sua diminuição. Então, pegue as habilidades que lhe ensinei e vá construir algo você mesmo. Abra seu próprio negócio. Use seu próprio dinheiro, seus próprios contatos, sua própria experiência. Tenha sucesso por mérito próprio. Não tenho seus contatos. Não tenho sua reputação. Não tenho décadas de experiência. Não, você não sabe.
E nunca saberá se continuar tentando roubar o dinheiro dos outros em vez de ganhar o seu próprio. Wendy olhou para mim com algo que poderia ser ódio. Então é isso. Você vai me deixar fracassar? Vou parar de permitir que você tenha sucesso às minhas custas. Ela pegou a bolsa e o casaco com as mãos trêmulas. Tudo bem. Vou pedir ao meu advogado que entre em contato com você sobre a dissolução da empresa. Wendy. Ela parou na porta, sem se virar. Seu advogado descobrirá que os ativos da empresa, os contratos com os clientes e a propriedade intelectual estão todos vinculados às minhas garantias pessoais e certificações profissionais. Dissolver a sociedade significa que você sai com exatamente o que trouxe para ela, que é nada. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, e eu estava sozinha no meu escritório, verdadeiramente sozinha pela primeira vez em 3 anos. O silêncio deveria ter me deixado vazia. Mas, em vez disso, parecia o momento antes do amanhecer, quando a escuridão é mais intensa, mas a luz já ganha força no horizonte. Abri meu laptop e comecei a digitar: Jenkins Marketing Solutions, 30 anos de resultados comprovados. Era hora de parar de ser o personagem coadjuvante de alguém e começar a ser o autor da minha própria história. O primeiro mês sozinha foi mais difícil do que eu esperava. Não emocionalmente, aquela ferida se cauterizou no momento em que Wendy escolheu o veneno de Brian em vez da sociedade da mãe. Mas, na prática, as operações diárias de administrar um negócio sozinha exigiram uma adaptação que eu não esperava. Depois de 3 anos de responsabilidades compartilhadas, eu estava trabalhando até tarde na noite de quinta-feira, revisando propostas de clientes no escritório vazio que ainda cheirava levemente ao perfume de baunilha da Wendy's, quando meu telefone tocou. Jenkins Marketing Solutions. Vicky falando. Vicky, aqui é Marjorie Patterson. Espero que não seja tarde demais para ligar. Marjorie, filha do Dr. Patterson, com quem eu não falava há quase 5 anos. Da última vez que a vi, ela era uma jovem de 25 anos, dispersa, oscilando entre programas de pós-graduação e empregos de meio período. Agora com 30, se minha conta mental estivesse correta. Marjorie, claro que não. Como você está? Como está seu pai? Papai está bem, obrigada. Na verdade, ele me deu seu número. Ouvi boatos na família que você tinha aberto sua própria empresa de marketing. Queria que a gente pudesse conversar. Larguei a caneta, curiosa. Em que posso ajudar? Bem, é um pouco complicado. Você está livre para um café amanhã? Tenho uma proposta que pode ser mutuamente benéfica. Nós nos encontramos no pequeno café perto do meu escritório, e quase não reconheci a mulher serena que se levantou para me receber. Marjorie havia trocado seu uniforme universitário de jeans e suéteres largos por um blazer impecável e um aperto de mão confiante, mas seus olhos transmitiam a mesma inteligência que eu me lembrava da adolescente perspicaz que desafiara os convidados do jantar de seu pai com perguntas sobre justiça social e responsabilidade corporativa. Você está maravilhosa, eu disse, sentando-me na mesa em frente a ela. Você também. Papai mencionou que você passou por algumas mudanças comerciais recentemente. Dei um sorriso irônico. Seu pai sempre foi diplomático. Sim, recentemente comecei a trabalhar de forma independente. Marjorie assentiu, mexendo o café pensativamente. Na verdade, esse é o timing perfeito para o que eu queria discutir. Vicky, o que você sabe sobre marketing para organizações sem fins lucrativos? O suficiente para saber que é desafiador. Orçamentos limitados, mensagens voltadas para a missão, cansaço dos doadores, coordenação de voluntários. Por quê? Porque passei os últimos 2 anos trabalhando para uma organização de assistência a desastres. E aprendi que boas intenções sem uma estratégia de comunicação eficaz resultam em programas que não se sustentam. Marjorie se inclinou para a frente, seu entusiasmo transbordando sua compostura profissional. Estou desenvolvendo um modelo para uma empresa de consultoria que atende especificamente organizações sem fins lucrativos e empreendimentos sociais, organizações que realizam trabalhos essenciais, mas não têm os recursos de empresas de marketing tradicionais.
Senti uma faísca de interesse. Continue. A questão é a seguinte. Eu entendo o mundo sem fins lucrativos, os ciclos de concessão de subsídios, a dinâmica do conselho, a gestão de voluntários, mas não tenho experiência em marketing empresarial para transformar isso em algo sustentável. Preciso de alguém que saiba construir relacionamentos com clientes, desenvolver estruturas de preços que funcionem e criar sistemas que possam crescer. E você acha que eu posso ser esse alguém? Eu sei que sim. Papai me contou sobre sua reputação, seu histórico e, francamente, depois de 3 décadas no marketing corporativo tradicional, você pode achar revigorante trabalhar com organizações cujo resultado financeiro é medido em vidas transformadas, e não em lucros maximizados. Observei o rosto de Marjorie, vendo ecos do idealismo apaixonado de que me lembrava, agora temperado pela experiência prática. Que tipo de parceria você está imaginando? Parceiros iguais, investimento igual, propriedade igual, autoridade igual para a tomada de decisões. Eu trago a expertise em organizações sem fins lucrativos e a base de clientes que venho desenvolvendo. Você traz a perspicácia empresarial e os sistemas de marketing. Construímos algo que atende a um setor que precisa desesperadamente do que podemos oferecer. Parceiros iguais. A frase me atingiu como água fresca depois de caminhar pelo deserto. Fale-me sobre sua base de clientes. Marjorie pegou uma pasta organizada com a precisão de alguém que aprendeu a fazer cada discurso valer a pena. Consultei informalmente 12 organizações no último ano. Principalmente coisas pequenas, ajudando-as a melhorar a comunicação com os doadores, otimizar a presença nas mídias sociais e desenvolver campanhas de arrecadação de fundos mais eficazes. Mas a demanda é enorme, e a maioria delas está pagando a empresas de marketing que não entendem seus desafios específicos. Ela me mostrou estudos de caso, depoimentos e projeções financeiras modestas, porém realistas. Mais importante ainda, ela me mostrou uma paixão alicerçada na experiência prática. Exatamente o que faltava na minha parceria com a Wendy. Qual é o seu cronograma? Perguntei. Gostaria de lançar oficialmente em 3 meses. Tenho economias suficientes para cobrir minha parte dos custos iniciais. E identifiquei um espaço de escritório que atenderia tanto à natureza colaborativa do nosso trabalho quanto às nossas restrições orçamentárias. A parte dela nos custos iniciais. Sem pedidos de empréstimos. Sem suposições sobre o financiamento dos sonhos dela. Sem expectativas de que eu arcaria com o ônus financeiro enquanto ela concretizava a visão. Marjorie, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Por que eu? Você poderia encontrar um profissional de marketing mais próximo da sua idade, alguém que esteja mais antenado nas tendências atuais e nas estratégias de mídia social. Por quê? Interrompeu Marjorie gentilmente, não quero alguém que apenas siga tendências. Quero alguém que entenda como construir relacionamentos que durem décadas, que saiba a diferença entre uma jogada de marketing e uma estratégia sustentável. Quero alguém que tenha provado que pode criar valor, não apenas prometê-lo. As palavras caíram como um bálsamo em feridas que eu não sabia que ainda estavam sensíveis. Além disso, continuou Marjorie com um sorriso, fiz minha lição de casa. Conversei com a Sra. Palmer sobre o seu trabalho com a Harmony Industries. Conversei com Tom Miller sobre a campanha que você desenvolveu para a empresa dele. Sua reputação não se baseia em ser jovem e moderno. Se baseia em ser excelente. Naquela noite, liguei para Marjorie com minha resposta. 3 semanas depois, assinamos o contrato de parceria para Patterson Jenkins Social Impact Marketing no escritório do advogado. Nossas assinaturas, lado a lado, em documentos que explicitavam nossos direitos e responsabilidades iguais em uma linguagem que não deixava espaço para ambiguidade. O novo espaço de escritório era menor do que o que eu dividia com Wendy, mas parecia amplo de uma forma que não tinha nada a ver com metragem quadrada. Marjorie havia escolhido um armazém reformado no Distrito das Artes, com paredes de tijolos aparentes e janelas amplas que inundavam o espaço com luz natural. Nossas mesas ficavam de frente uma para a outra, criando um espaço de trabalho colaborativo que incentivava a conversa em vez da hierarquia. Nossa primeira grande reunião com um cliente foi com a Metro Youth Alliance,
uma organização que oferecia treinamento profissional e mentoria para adolescentes em situação de risco. Marjorie trabalhava informalmente com eles há 6 meses, ajudando-os a aprimorar seus esforços de recrutamento de voluntários. O maior desafio deles, explicou Marjorie enquanto nos preparávamos para a reunião, é que eles são incrivelmente eficazes no que fazem, mas péssimos em comunicar essa eficácia a potenciais financiadores. Eles têm um programa incrível que está literalmente mudando a vida de crianças, mas seus pedidos de financiamento parecem listas de compras. A reunião foi diferente de qualquer interação com clientes que eu já tivesse vivenciado no marketing tradicional. Maria Santos, a diretora executiva, não estava interessada em posicionamento de marca ou penetração de mercado. Ela queria saber como contar a história de Brian, um garoto de 16 anos, felizmente, não o Brian da Wendy, que passou de dormir no carro a tirar o diploma do ensino médio e conseguir um estágio com um eletricista local. Temos dezenas de histórias como esta, disse Maria, puxando uma pasta grossa de fotografias e depoimentos. Mas quando me sento para escrever uma proposta de financiamento, fico tão focada nos resultados e nas métricas que me esqueço de incluir a humanidade. Os financiadores veem números, mas não veem as crianças. Olhei para Marjorie, que tomava notas com a atenção concentrada de alguém que entendia que aqueles não eram apenas desafios de marketing. Eram oportunidades de amplificar vozes que precisavam ser ouvidas. E se, eu disse lentamente, reestruturássemos sua estratégia de comunicação em torno da narrativa? Em vez de começar com estatísticas, começarmos com narrativas individuais que ilustrem um impacto mais amplo. Os olhos de Maria brilharam. Será que poderíamos fazer isso? Será que os financiadores reagiriam bem a essa abordagem? Pessoas financiam pessoas, eu disse. Elas doam para causas que conseguem visualizar e com as quais conseguem se conectar emocionalmente. Os dados sustentam a história, mas a história vende a missão. Nas 2 horas seguintes, desenvolvemos uma estratégia de comunicação abrangente que transformaria a forma como a Metro Youth Alliance se apresentava ao mundo. Marjorie cuidou dos detalhes programáticos com a fluência de alguém que entende profundamente as operações de organizações sem fins lucrativos. Eu gerenciei a estrutura estratégica e o cronograma de implementação com a experiência de alguém que passou 3 décadas transformando boas ideias em resultados sustentáveis. Enquanto caminhávamos para os nossos carros após a reunião, Marjorie se virou para mim com um sorriso que me lembrou porque eu havia me apaixonado por marketing. Era isso que eu esperava, disse ela. Essa sensação de que não estamos apenas construindo um negócio, estamos construindo algo que importa. Pensei em Wendy, provavelmente lutando com relacionamentos com clientes que não entendia e sistemas que não conseguia administrar. Pensei em Brian, sussurrando conselhos que a levariam cada vez mais ao fracasso. E percebi que, às vezes, o maior presente que a vida pode lhe dar não é o sucesso que você planejou, mas a parceria que você nem sabia que precisava. Sim, eu disse, destrancando o carro. É sim. Naquela noite, atualizei meu perfil no LinkedIn, cofundador, Patterson Jenkins Social Impact Marketing. Pela primeira vez em meses, o título parecia verdadeiro. 6 meses após o nosso lançamento, a Patterson Jenkins Social Impact Marketing havia crescido além das nossas projeções mais otimistas. Tínhamos 15 clientes ativos, uma lista de espera e uma reputação que se espalhava rapidamente pela comunidade sem fins lucrativos. A expertise da Marjorie no setor, combinada com minhas habilidades de desenvolvimento de negócios, criou algo que nenhum de nós poderia ter construído sozinho. Eu estava revisando relatórios trimestrais em nosso escritório ensolarado quando meu telefone tocou com um número que não reconheci. Vicky Jenkins falando. Mãe. A voz de Wendy estava mais baixa do que eu me lembrava, desprovida da autoridade confiante que ela usará como armadura durante nossa última conversa. Larguei a caneta com cuidado. Olá, Wendy. Eu esperava que pudéssemos conversar. Você está livre para almoçar? Sei que é em cima da hora, mas estou na sua região e pensei. Estou muito ocupado hoje. O que você precisa? O silêncio se estendeu tanto que me perguntei se a ligação havia caído. Então, preciso de ajuda. Preciso de ajuda.
3 palavras que poderiam ter me tocado 9 meses atrás. Agora, elas soavam com o som oco da manipulação familiar. Que tipo de ajuda? O contrato com a Miller Industries. Eles o rescindiram ontem. Tom Miller disse que eles não estavam satisfeitos com os resultados da campanha e que decidiram contratar outra empresa. Não senti nenhuma satisfação com a notícia, apenas o reconhecimento frio das consequências inevitáveis. Sinto muito por ouvir isso. Mãe, por favor. Eu sei que as coisas terminaram mal entre nós, mas estou me afogando aqui. Sem o contrato com a Miller, não consigo pagar a folha de pagamento. Não consigo pagar o aluguel do escritório. Eu preciso. Você precisa de quê, Wendy? Preciso que você ligue para Tom Miller para explicar que houve um mal-entendido, que ainda estamos trabalhando juntos e que você ainda está envolvido no negócio. A audácia disso me tirou o fôlego. Depois de tudo, a traição, a humilhação, o apagamento sistemático das minhas contribuições, ela queria que eu mentisse para salvá-la das consequências das suas próprias escolhas. Por que eu faria isso? Porque sou sua filha. Sua voz falhou um pouco. Porque família ajuda família. Porque família ajuda família. Pensei na carta de demissão que me entregaram na nossa festa de aniversário. Pensei nela se apresentando como única fundadora para clientes que sabiam mais. Pensei em Brian sussurrando veneno sobre a minha irrelevância enquanto ela concordava com a cabeça. Wendy, quando você me pediu para sair da Jenkins & Associates, o que você disse sobre família? Aquilo era diferente. Eram negócios. E isso não é? Outra longa pausa. Mãe, eu cometi erros. Sei disso agora, mas não posso desfazê-los. Só posso tentar consertar as coisas daqui para frente. Como você planeja consertar as coisas? Quero lhe oferecer uma posição, uma parceria. Dividida em 60-40, com você cuidando das relações com os clientes e eu gerenciando o lado criativo. Quase ri. Quase. 60-40 a favor de quem? Bem, quero dizer, ainda é minha empresa, mas você teria uma contribuição significativa em todas as decisões importantes. Sua empresa, aquela construída com meu dinheiro, meus contatos e minha experiência. Mãe, não fique assim. Estou tentando consertar isso. Não, Wendy, você está tentando tornar isso lucrativo para você. Ouvi-a respirar fundo. Tudo bem. Então, 50-50. Parceiros iguais, como deveríamos ter sido desde o início. Sim, exatamente assim. Olhei para Marjorie, do outro lado do escritório, que estava em uma ligação com a diretora de um abrigo para mulheres com o qual trabalhávamos. Ela me olhou nos olhos e sorriu, fazendo sinal de positivo. Mais um lançamento de campanha bem-sucedido, mais uma organização que conseguiria contar sua história com mais eficácia. Wendy, tenho uma pergunta para você. Você sabe o que estou fazendo agora? Eu? Não. Presumi que você estivesse aposentado ou talvez estivesse fazendo alguma consultoria freelancer. Estou à frente de uma empresa de marketing, a Patterson Jenkins Social Impact Marketing. Somos especializados em comunicação para organizações sem fins lucrativos e empresas sociais. Lançamos há 6 meses e já estamos operando com capacidade máxima. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Você começou um negócio concorrente. Comecei meu próprio negócio, assim como você queria. Mas isso é usar tudo o que eu te ensinei. Isso é roubar meu. Pare. A palavra saiu mais forte do que eu pretendia. Não ouse me acusar de roubar nada. Eu construí minha nova empresa com meu próprio dinheiro, meus próprios contatos e minha própria expertise. A mesma expertise que você decidiu que era obsoleta e constrangedora. Isso não é justo. Você está usando sua reputação para competir comigo. Minha reputação, que construí ao longo de 30 anos, você tentou apagar para poder reivindicá-la como sua. Eu podia ouvi-la chorar agora. As mesmas lágrimas que a livraram de problemas quando criança.
Mas eu não sentia nada. Nenhum instinto maternal para confortá-la. Nenhum desejo de resolver seus problemas. Nenhuma culpa pela sua dor. Wendy, você se lembra do que me disse na nossa última reunião? Você disse que precisava ter sucesso em algo sozinha. Sim, mas... Então tenha sucesso. Construa sua própria base de clientes. Desenvolva sua própria expertise. Crie sua própria reputação. Faça exatamente o que você me disse que queria fazer. Não posso. Não tenho os contatos, a experiência. Então, conquiste-os da mesma forma que fiz há 30 anos, por meio de trabalho duro, práticas comerciais éticas e criação genuína de valor. Mãe, por favor. Vou perder tudo. Talvez você consiga. E talvez seja exatamente isso que precisa acontecer. As palavras pairavam no ar como um julgamento final. Eu podia ouvir a respiração de Wendy ficar ofegante. Podia imaginá-la sentada no que quer que tivesse sobrado do espaço de escritório que ela pensava que a tornaria bem-sucedida. Não acredito que você está fazendo isso comigo. Não estou fazendo nada com você, Wendy. Estou simplesmente me recusando a resgatá-la das consequências das suas próprias escolhas. O que eu devo dizer ao Brian? Ele investiu suas economias neste negócio porque acreditou em mim. Diga a ele a verdade, que você construiu um negócio sobre a base de outra pessoa. E quando essa base foi removida, tudo desmoronou. Você está sendo cruel. Estou sendo sincero. Pela primeira vez em nosso relacionamento, me recuso a permitir suas ilusões. Marjorie havia encerrado a ligação e fingia ler e-mails enquanto obviamente ouvia a minha parte da conversa. Sua presença era um lembrete de como são relacionamentos profissionais saudáveis, construídos com base no respeito mútuo, no investimento mútuo e na comunicação honesta. Mãe. A voz de Wendy mal era um sussurro agora. E se eu reconhecesse publicamente o que realmente aconteceu? E se eu contasse às pessoas a verdade sobre quem realmente fundou a Jenkins & Associates? Que verdade seria essa? Que você foi o verdadeiro fundador. Que eu fui seu parceiro, e não o contrário. Que eu cometi um erro ao pedir sua renúncia. Pensei nisso por um momento. E depois? Você acha que o Tom Miller voltaria? Você acha que a Sra. Palmer confiaria os negócios dela a você depois de descobrir que você mentiu sobre suas credenciais? Eu não sei, talvez se você me recomendasse. Por que eu recomendaria alguém que provou ser desonesta e pouco confiável? A pergunta pareceu quebrar algo dentro dela. Porque eu sou sua filha, ela sussurrou. Porque você me ama. E lá estava, a suposição que havia subjacente a cada pedido, cada expectativa, cada traição, que meu amor por ela me obrigava a sacrificar minha própria dignidade, meu próprio sucesso, minha própria verdade. Wendy, eu te amo. Sempre te amarei. Mas não sacrificarei minha integridade para permitir seus erros. Então é isso. Você vai me deixar fracassar? Vou deixar você enfrentar as consequências de suas escolhas como qualquer outro adulto. Depois que desliguei, Marjorie se aproximou da minha mesa com 2 xícaras de café. Está tudo bem? Perguntou ela gentilmente. Sim, respondi, surpresa ao perceber que era verdade. Tudo está exatamente como deveria ser. 3 semanas depois, recebi um e-mail de Tom Miller. A Jenkins & Associates havia sido oficialmente dissolvida e Wendy havia declarado falência. Ele queria saber se a Patterson Jenkins estaria interessada em assumir a comunicação de responsabilidade social corporativa. Encaminhei o e-mail para Marjorie com uma observação. O que você acha? Precisaríamos contratar mais 2 funcionários, mas isso financiaria nossa expansão para a consultoria corporativa. A resposta dela veio em poucos minutos. Vamos lá. Se quisermos crescer, que cresçamos também com clientes que valorizam nossa expertise. Naquela noite, passei de carro pelo prédio que abrigava a Jenkins & Associates. As janelas do escritório estavam escuras, com uma placa de aluga-se já fixada na janela da frente.
Não senti satisfação, nem vingança, apenas a certeza silenciosa que advém de se recusar a comprometer o próprio valor para sustentar as ilusões de outra pessoa. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marjorie. Os números finais chegaram. Melhor trimestre até agora. Jantar para comemorar. Sorri e respondi, com certeza. Parceiros devem comemorar seus sucessos juntos. Enquanto dirigia em direção ao restaurante, pensei na mulher que eu havia sido um ano atrás, diminuída, ignorada, reduzida a um papel secundário em sua própria história de vida. Aquela mulher se fora, substituída por alguém que entendia que amor sem limites não é amor, mas sim capacitação. Alguém que havia aprendido que o maior presente que você pode dar a outra pessoa é a oportunidade de encarar a verdade sobre si mesma. Wendy aprenderia com seus fracassos ou não. Mas, de qualquer forma, ela aprenderia sem a minha participação em seus delírios. Eu finalmente me tornei o autor da minha própria história, e essa história teve um final muito satisfatório.